George Best, perhaps the greatest footballer of his or any other generation, passed away quietly today with his family at his bedside. Nos anos 60, George Best explodiu nos gramados e deu o chute inicial de uma nova era glamurosa no futebol. Ele levantava as pessoas, ele não pode ter feito isso, ele fez mesmo, inacreditável. Com visual de modelo, inteligência afiada e charme irlandês, George Best tornou-se o primeiro superastro do futebol. Best's attitudes are not those of an athlete, but of a pop star. The same can be said of his salary. Mais tarde, George diria ironicamente: "Eu gasto muito dinheiro com bebida, mulheres e carros rápidos. O resto eu desperdiço." Mas, na verdade, o álcool cobraria um preço muito alto a George. I like getting drunk. I love it. Todo mundo sabia o fim. Uma batida de carro horrível ia acontecer. O alcoolismo assolaria George por toda a sua vida. Aquele demônio da bebida dentro dele literalmente dominou ele. Há mais de 10 anos, em 25 de novembro de 2005, George Best, um dos maiores futebolistas britânicos, morreu. Ele tinha 59 anos. His was a life of bright talent darkened by drink. George Best travou uma batalha bem pública contra a bebida. O álcool, sem dúvida, teve um efeito dramático na saúde dele. Mas no fim, foi a bebida que tirou sua vida? Autópsia de famosos. George Best. O Dr. Jason Penn James é um especialista em medicina forense legal, reconhecido internacionalmente. Sua experiência foi convocada pela Agência Nacional de Crime do Reino Unido, pela Polícia Metropolitana de Londres e por forças-tarefas americanas e britânicas. Agora, mais de 10 anos após a morte de George Best, ele irá descobrir a verdade por trás da partida precoce desta lenda do futebol. A longa batalha de George Best com o alcoolismo foi muito bem documentada. Mas estou aqui com o atestado de óbito dele, que lista múltiplas causas da morte. Mas o álcool não está entre elas. Então eu quero investigar o que aconteceu nos meses e semanas que culminaram com a morte dele. Porque se o álcool não estava envolvido, por que ele morreu? Para ajudá-lo a revelar o mistério, o Dr. Penn James obteve acesso exclusivo a relatos médicos sobre os últimos dias de George Best. 11h22 da manhã, segunda-feira, 26 de setembro de 2005. George Best é internado no hospital particular Cromwell, em Londres, a curta distância de sua casa em Chelsea. Ele é acompanhado por seu amigo e agente Phil Hughes. Ele estava bem ofegante, tossindo muito. E estava muito fraco. Ele precisou ser ajudado para se deitar na cama. George está sofrendo com sintomas similares aos da gripe há quase um mês. Mas eu estava convencido de que ele ficaria lá por algumas semanas e que ele ia ser tratado do que ele tivesse e ia voltar para casa. A primeira coisa que podia ser notada no George é que para um homem daquela idade, 59 anos, ele estava frágil e abaixo do peso. E isso pode ser causado por uma série de doenças relacionadas à dependência de álcool. Como jogador de futebol, George nunca dependeu de seu tamanho para ter sucesso. Ele era um menino magro de 14 anos de um conjunto habitacional de Belfast, quando em 1963 foi contratado pelo Manchester United. Ninguém nunca havia visto um jogador como ele. Ele defendia melhor do que os zagueiros, cabeceava melhor do que os volantes, driblava adversários como se eles não existissem. Ele chutava com o pé esquerdo, com o direito e marcou alguns dos melhores gols que eu já vi. Com 20 e poucos anos, George já havia se estabelecido como uma das estrelas do clube. Jovem, famoso e bonito, ele rapidamente se viu envolvido na agitada cena social de Manchester dos anos 60. O George queria ter uma vida social animada. Basicamente, ele era um cara meio tímido. No começo, ele não bebia muito. A atração pro George era que a bebida completava ele socialmente. Mas logo, George estava abraçando a vida noturna da cidade com a mesma paixão que dedicava ao futebol. No início dos anos 70, as histórias de suas bebedeiras e festas estavam ficando tão lendárias quanto suas performances nos campos.
Ele estava num cassino com a Miss Mundo e ganhou 30 mil dólares. Depois ele voltou pro quarto do hotel, espalhou os 30 mil na cama e vestiu a Miss Mundo num hobby. O Pad, que era o garçom, entrou, olhou para Miss Mundo na cama de hobby, viu os 30 mil, virou pro meu pai e falou: George, onde é que tudo deu errado? E já estava começando a dar errado para George. Seu gosto por bebidas e mulheres o levava a perder vários treinos e o deixava em rota de colisão com a gerência do time de futebol. Seria o início do fim de sua carreira no Manchester United. O George começou a beber com 20 e poucos anos. Era uma coisa que ele gostava de fazer socialmente. Eu acho que dava confiança para ele se encaixar entre outras pessoas porque ele era tímido. Mas eu acho que no caso do George, ele chegou a um ponto em que ele acreditava que precisava. A bebida virou uma muleta social. E eu me pergunto se isso foi o começo da dependência de álcool. 12:10, segunda-feira, 26 de setembro de 2005. O professor Roger Williams e o Dr. Akil Alissa chegam para examinar George. Eles supervisionam seus cuidados médicos nos últimos 5 anos e o conhecem bem. Ele era um homem realista e uma pessoa com quem qualquer um se dá bem. Os médicos começam pelos sintomas similares aos da gripe. Nós vimos que ele tinha evidência de fluido nos pulmões e também tinha evidências de infecção. A maior preocupação não é a infecção pulmonar, mas quanto George tem bebido nos últimos meses. Nós ficamos preocupados porque ele bebia em excesso, mas nas últimas 4 semanas ou mais antes da internação, ele tinha maneirado. Só que a gente não podia garantir nada. Para descobrir mais, o Dr. Alissa pede exames de sangue. Os resultados mostraram que o George tinha um nível alarmante da enzima gama-GT no sangue. E isso confirma que nas últimas semanas ele tinha bebido bastante. Isso por si só não põe a vida em risco, mas parar de beber de repente quando se está no hospital é perigoso. E isso por causa do risco de desenvolvimento da síndrome de abstinência de álcool. Quando George estava bebendo, o álcool tinha um efeito direto no cérebro dele, alterando as mensagens químicas no sistema nervoso central, que controla as funções e os movimentos do corpo. É por isso que depois de beber, o George podia falar com dificuldade, tropeçar e até cair. Mas depois de um período de abuso de bebida crônico, o cérebro do George estava adaptado à presença do álcool. Quando o George parou de beber abruptamente, os efeitos depressores do álcool desapareceram e o cérebro ficou super agitado. E isso deixou George com um risco muito real de tremores, convulsões, delírios e até de morte repentina. George recebe clordiazepóxido, um sedativo que os médicos esperam que possa protegê-lo dos efeitos da abstinência de álcool. Também prescrevem antibióticos para infecção nos pulmões e vitaminas para perda de peso. Na hora, colocaram ele no soro para tentar deixá-lo melhor. Eles ficaram preocupados, porque ele era obviamente um homem doente. Mas eu realmente acreditava que ele ia se recuperar de novo. Mas George Best não sairá do hospital com vida. A grande questão para mim é muito simples. Ele acabou morrendo porque o corpo dele não podia ficar sem álcool? 10 da manhã, terça-feira, 27 de setembro de 2005. Após passar a noite no hospital, George continua fraco e acamado. Poucas pessoas sabem que o astro do futebol está hospitalizado e seu agente Phil Hughes quer manter a situação deste jeito. A imprensa era um pesadelo, costumava segui-lo em todo lugar e sabia que ia conseguir alguma coisa com o George. A gente não queria que o mundo soubesse que o George tinha voltado para o hospital por causa da bebida. George e seu hábito de beber geraram manchetes por décadas. E em Belfast, isso provocou um terrível impacto em sua mãe, Anne. I'll admit, wondering many a time where he is, what he's doing. No começo dos anos 70, quando as bebedeiras de George começaram a afetar seu futebol, sua mãe teve dificuldade para lidar com o dilúvio de comentários negativos que surgiram. Anne nunca havia bebido, mas também passou a buscar refúgio no álcool.
A fama do meu pai colocou muita pressão na Anne. Eu acho que ela começou a beber tanto porque talvez não soubesse lidar com a fama que o meu pai trouxe. Então, em 1973, George chocou o mundo esportivo ao anunciar repentinamente que estava deixando o Manchester United, seu time há mais de 10 anos. George Best, are you definitely quitting football? Yes, definitely, yeah. I made a decision and that's it, yeah. Os fãs ficaram bravos com o George porque queriam que ele continuasse jogando. Eu acho que ficaram com raiva por ele estar jogando tudo fora. Em Belfast, a pressão sobre Anne, a mãe de George, ficou insuportável. Ela não aguentava o público criticando o filho dela e acabou virando uma alcoólatra. Em outubro de 1978, como consequência de seu hábito, Anne Best sofreu um ataque cardíaco e morreu. Ela tinha 55 anos. Sua morte deixou George desolado. E, infelizmente, o George só tinha um jeito de superar o luto, e era beber. Então, tudo que ele fazia para tentar superar a morte da mãe era beber cada vez mais, e isso só piorou o problema dele com o álcool. Eu acho que quando meu pai perdeu a mãe dele, isso já é pesado bastante para qualquer um. Ele passou por isso nos holofotes e pensando que talvez a pressão que ele tenha trazido para a vida dela tenha feito isso. Imagino que ele tenha ficado deprimido. Quando eu perdi meu pai, eu recorri à bebida e acho que quando ele perdeu a mãe dele, ele passou a beber ainda mais. A ironia trágica de quando a mãe do George morreu por causa do alcoolismo teve um enorme impacto no George. Ele deve ter sentido uma culpa gigantesca depois disso. E o que ele fez? Ele recorreu ainda mais à bebida. Porque esse era o jeito dele se anestesiar de certos sentimentos que são muito difíceis e dolorosos. O George pode ter danificado o coração fatalmente com o álcool, assim como a mãe dele. O alto consumo de álcool pode afetar o coração de várias maneiras. Pode causar cardiomiopatia, em que o coração aumenta e não consegue bombear direito. Também pode provocar arritmia, que é o batimento irregular. Nos dois casos, pode haver insuficiência cardíaca. E isso provavelmente explica como a Anne, a mãe do George, morreu. Olhando os registros dele, não existe evidência de cardiomiopatia ou arritmia. Então o George não morreu como a mãe dele. Quarta-feira, 28 de setembro de 2005. Já faz 2 dias que George foi internado e agora a imprensa descobriu. Entramos discretamente e foi tudo bem tranquilo, mas meu celular foi rastreado por um jornal. E em pouco tempo, um grupo grande estava lá fora esperando a gente. A mídia está desesperada para saber se George foi parar no hospital como resultado de seu vício. Nesta tarde, Phil Hughes dá uma declaração à imprensa afirmando que George Best está internado devido a uma infecção pulmonar. O George pode ter dado entrada no hospital com uma infecção pulmonar e estava sendo tratado com antibióticos. Então isso não devia ser uma preocupação. A grande preocupação, na verdade, ainda era o risco real da abstinência de álcool, que podia acontecer a qualquer hora ao longo dos próximos dias. E eu vi no histórico do George que ele já teve crise de abstinência antes. Los Angeles, Califórnia, 1981. Depois que suas bebedeiras o fizeram deixar o Manchester United, George continuou o estilo de vida regado a champanhe enquanto jogava na Liga de Futebol dos Estados Unidos. Por um bom tempo, ele fez sucesso lá, mas ele continuou bebendo bastante. Só que o George podia jogar com 60% da forma física e ainda era uma estrela. Em Los Angeles, ele conheceu e se casou com a modelo e ex-coelhinha da Playboy, Andy James. Em 1981, seu filho Carlon nasceu. Depois que o filho nasceu, George decidiu que estava na hora de se endireitar. Se ele não fizesse isso agora, com um filho para cuidar, nunca mais ia fazer. Ele percebeu isso. Então, George procurou ajuda para combater seu vício e começou a tomar disulfiram, droga usada no tratamento do alcoolismo. O disulfiram altera a maneira com que o fígado processa o álcool. Em vez de o fígado decompor o álcool em subprodutos inofensivos, ele produz acetaldeído, uma substância essencial no surgimento da ressaca.
Se alguém beber tomando disulfiram, desenvolve sintomas como dor de cabeça intensa, vômito e rubor. A princípio, a prescrição de George era de disulfiram em comprimidos. O George tomou os comprimidos por um tempo, mas a falta de força de vontade era tão grande que ele decidia tomar um drink e deixava de tomar o comprimido. Então, ele voltou a beber. Incapaz de resistir à vontade que surgia com a abstinência de álcool, George recorreu a medidas mais extremas. O único jeito de resolver isso foi implantar o comprimido na barriga dele. Os implantes de disulfiram forçaram George a parar de beber por vários meses, mas apesar de ele ter passado pelo estágio de abstinência, não conseguia superar seu vício. Estavam tentando ajudar ele com o medicamento e lidar com a dependência física, mas era preciso lidar com os fatores psicológicos subjacentes e o George não estava pronto para isso, ele fugia disso. 2 semanas de reabilitação não conseguiram ajudar George a vencer o vício e quando os implantes de disulfiram acabavam, ele tinha recaídas. Eu me lembro de ter lido uma frase do livro dele dizendo que, quando eu nasci, ele não conseguiu parar de beber. Eu sabia que ele não conseguiria parar de fazer isso, porque se ter um filho não foi motivo suficiente. O vício de George provocou o fim de seu primeiro casamento. Enquanto Colin ficou em Los Angeles com sua mãe, George voltou para o Reino Unido. Sua carreira como jogador chegava ao fim, mas seus problemas com a bebida não. George Best was found to have 3 times the legal limit of alcohol in his blood. When arrested, he got abusive and punched a policeman in the eye. Nos anos 80, o George ficou mais famoso pelas suas atividades no bar do que um dia ele foi no campo de futebol. Em 1984, ele foi preso por dirigir bêbado. No início dos anos 90, o alcoolismo de George havia se tornado parte de sua personalidade pública. Did you ever think, when you were knocking a ball about in Belfast, did you ever think one day you'd be famous in every pub in Britain? Mas apesar de sua reputação como bêbado, George ainda era capaz de usar seu charme. Em 1994, Alex Percy, uma comissária de bordo 26 anos mais nova, caiu sob seus encantos. Ele era charmoso, muito bonito, de olhos azuis. E ele era um cara muito simples, legal, gentil e engraçado. Os dois se casaram no ano seguinte e Alex logo veria como o vício de George já estava profundamente arraigado. A polêmica, sempre presente na vida das celebridades. Não as abandonou nem na hora da despedida. Uma autópsia pode dizer como eles morreram, mas também diz muito sobre como foram suas vidas. Autópsia de Famosos, episódio inédito, segunda às 10h20 da noite, no especial Segundas de Investigação do Discovery. O engraçado é que o George nunca bebia em casa. Ele não consumia álcool em casa. Às 10 da manhã ele já estava no bar. E o bar abria só para ele. Ele ia para beber vinho branco. Ele ficava no bar até fechar. Eu pensava, caramba! E era um ciclo contínuo, todo dia. Foi aí que eu percebi que era um problema grave. Sexta-feira, 30 de setembro de 2005. Apesar de George Best ter sido internado com uma infecção pulmonar, seus médicos procuram ansiosamente por sinais de abstinência de álcool. Depois de 3 dias no hospital, George não tinha mostrado sinais nem sintomas significativos de abstinência de álcool. Então eu só posso concluir que a morte dele não foi causada por abstinência de álcool. 00:45, terça-feira, 3 de outubro de 2005. Após 7 dias no hospital, a infecção nos pulmões de George não mostra sinais de melhora. Então ele começou a piorar e todos os remédios que davam para ele pareciam não ajudar em nada. Até agora, os médicos tentaram 3 tipos de antibiótico, mas nenhum deles teve algum efeito.
Nós tivemos que descobrir por que a infecção não cedia e começamos a achar que ele estava dando sinais de que a infecção tinha se espalhado. Foi aí que decidimos que ele precisava ir para a unidade de terapia intensiva. Nas primeiras horas da manhã de terça-feira, Phil dá a notícia ao filho de George, Colin. O Phil me ligou chorando. Ele falou que seu pai foi levado para a unidade de terapia intensiva. Eu ainda não tinha visitado ele. Foi assustador. A infecção já tinha se espalhado dos pulmões para outros órgãos, incluindo os rins, e para a corrente sanguínea, causando septicemia. Então, uma conjunção de infecções estava se formando, afetando o corpo inteiro. George Best está na UTI desde pouco depois da meia-noite. Seu filho Colin está ao lado de seu leito. George está perdendo e recobrando a consciência. Às vezes ele dormia e eu ficava lá esperando ele acordar. Ele me olhava, eu olhava para ele. Ele acenava e voltava a dormir. Eu fiquei lá com ele, ficamos só eu e meu pai naquele quarto. Foi muito, muito difícil para mim. Agora o George enfrenta uma situação muito arriscada. Se os médicos não conseguirem controlar a infecção que está destruindo o corpo dele, os órgãos vitais vão falhar e o George vai morrer. Quarta-feira, 12 de outubro de 2005. Eu vou perguntar agora. George repentinamente surpreende os médicos. Ele está se sentando e conversando com seu filho Colin. Eu fiquei lá com ele ainda na cama do hospital e falava: Best, não se preocupa, isso aqui tem cura. Me arranja umas balas de goma. E eu falei: bala de goma? Sério? Então voltamos logo com mais informações. O George estava se sentindo melhor porque os médicos conseguiram controlar a infecção com uma combinação complexa de drogas, incluindo medicamentos antifúngicos e antibióticos. Com as drogas aparentemente mantendo a infecção sob controle, Colin passa os 10 dias seguintes com seu pai, assistindo por horas ao programa de quiz preferido de George. Eu só queria estar lá. Eu tinha 24 anos e me sentia uma criancinha. Eu parecia uma criancinha que só queria ficar com o pai. Mas os médicos de George começam a achar que as drogas não derrotaram a infecção. E em 22 de outubro, George sofre um revés que ameaça sua vida. Ele desenvolve uma grave hemorragia interna. Ele foi diagnosticado com uma condição chamada coagulopatia, que quer dizer que o sangue dele não coagulava direito. E isso pode ser um sinal de uma lesão grave no fígado. Além de produzir as proteínas que fazem o sangue coagular, o fígado cumpre outras 500 funções vitais, incluindo processar substâncias tóxicas como o álcool. Mas o álcool em excesso pode sobrecarregar o fígado e no final levá-lo à falência. Eu vi no histórico dele que no passado a função hepática do George já foi muito pior. E eu também percebi que ele teve sintomas potencialmente fatais, mas acabou sobrevivendo. Junho 1999, Chelsea, oeste de Londres. Bom dia, amor. Os efeitos de 30 anos de alcoolismo começaram a cobrar um preço do corpo de George. Algumas coisas na saúde do George disparavam os alertas. Ele começou a ter tremores e o tratamento era tomar uma bebida. O café da manhã dele era uma taça de vinho. George sabia que seus tremores eram resultado dos estágios iniciais de abstinência de álcool e durante anos seu tratamento foi ir para o bar. Mas aproximava, ficava cada vez mais difícil para George ignorar os sinais de alerta de que seu fígado estava começando a falhar. Ele estava com uma ferida na perna. Ele cutucou e aí falou: meu Deus, Alex, vem ver. Eu fui ver e aquilo não parava de sangrar. E sangrou o dia todo. Ele sabia o que estava acontecendo, que era o fígado dele. Eu acho que ele só não queria aceitar os fatos. O George estava começando a ficar doente e não conseguia comer nada. Eu me lembro que ele vomitou sangue. E eu me lembro que ele vomitava em todo lugar.
Ele estava bem e de repente começava a passar mal. Mas nem isso foi o bastante para impedi-lo de voltar para o bar. O George virou a definição do alcoólatra crônico. Ele perdeu totalmente o controle. Ele era escravo das suas vontades. Era uma pessoa que estava fazendo uma coisa compulsivamente que, na verdade, o estava matando. Abril de 2000, Chelsea, oeste de Londres. O fígado de George não aguenta mais suas bebedeiras constantes. Ele estava com tanta dor que não conseguia dobrar o corpo para pôr as meias. Foi horrível. E no fim, ele ficou rolando na cama, agonizando. Eu pensei que não podia ficar só assistindo aquilo acontecer. Então eu liguei para a emergência. George foi levado às pressas para o pronto-socorro. Após exames, ele foi encaminhado ao hospital particular Cromwell para se consultar com o hepatologista Roger Williams. Ele falou a George que sua maior esperança de sobrevivência seria um transplante de fígado. Pela primeira vez em décadas, George não podia passar os dias no bar. Tudo o que podia fazer era esperar um fígado compatível para ser doado. Era como esperar um bebê nascer. Podia ser qualquer dia, qualquer hora, enfim, em 2 semanas, 3 semanas, 3 meses. A gente sempre ficava esperando o pager tocar. Finalmente, depois de 2 anos e meio, George recebeu o chamado que esperava. E em 30 de julho de 2002, ele acordou de uma cirurgia de 9 horas com um fígado novo e aparentemente como um novo homem. Eu me lembro que quando ele acordou, ele falou: filho, me desculpa, as coisas vão mudar agora. E eu me lembro que na hora eu fiquei muito animado. Ele estava com o fígado novo, teria uma nova chance. Mas em 2005, o novo fígado mostra sinais de falência. Por que estava falhando? Ele foi transplantado 3 anos antes. É possível que o George tenha destruído o fígado novo do mesmo jeito que acabou com o fígado antigo pelo consumo excessivo de álcool? Corfu, Grécia, 2002. George estava se recuperando de seu transplante de fígado e convidou seu filho Colum para se juntar às suas férias. Eu estava esperando passar um tempo e dividir essas emoções com meu pai. E queria que ele ficasse feliz por dividir isso comigo. A gente estava lá, fazia 2 ou 3 dias e tudo naquela situação era lindo. Meu pai estava sóbrio, estava tudo bem. Eu me lembro de descer as escadas e dar uma olhada pela porta da cozinha. Eu vi meu pai passando pela porta e fechando. Então eu entrei na cozinha pelo outro lado. Quando olhei, vi uma garrafa de vinho. E a garrafa de vinho estava aberta. E eu pensei comigo mesmo: ah, meu Deus, ele está bebendo de novo. E daí eu fiquei arrasado. Logo, beber se tornou novamente o aspecto mais importante na vida de George. Seu vício quase levou seu casamento ao limite. Mais uma palavra, eu jogo em você. Eu fiquei louca com ele. Eu vou te bater. E eu falei: você tem que dar um jeito de cuidar de si mesmo. Eu não vou ficar aqui vendo você se matar. No fundo, eu sabia que ele ia continuar bebendo depois do transplante. No bar, não faltavam pessoas que ainda queriam pagar uma bebida a George Best. Até hoje as pessoas querem me pagar bebida porque eu sou filho do George, então eu tenho noção de quantas pessoas queriam tomar uma bebida com George Best. Meu pai deve ter bebido bastante, porque eu já conheci muita gente que falou que tomou alguma coisa com ele. Alex tentou tudo o que podia para evitar que George destruísse seu fígado novo. Eu fui até o bar várias vezes para tentar tirar ele de lá. Eu falei com todos os donos de bares da região, pedindo: por favor, não sirva o George, não percebe que está matando ele? E eu fiquei muito, muito cansada no final. A gente não se dava mais bem, eu estava ficando muito frustrada. Eu estava vendo uma pessoa se matar na minha frente e ninguém fazia nada a respeito. Finalmente, Alex não aguentou mais e o casal se divorciou em 2004. 9 da noite, 17 de novembro de 2005. Nas últimas 3 semanas e meia, George Best permaneceu em estado crítico, perdendo e recobrando a consciência.
Eu me lembro de entrar na UTI e era à noite, acho que umas 9 da noite. Meu pai estava lá, deitado na cama. Eu me lembro que ele olhou e falou: "Ei, Best." Eu perguntei o quê? Ele falou: "Deram uma festa aqui ontem." George começou a alucinar. Ele está convencido de que os médicos e as enfermeiras deram uma festa em seu quarto. Eu perguntei: "Do que é que você está falando?" Eu comecei a pirar, pensando no que ele estava falando. O George estava com encefalopatia hepática. Isso é um sinal de que o estrago no fígado tinha piorado ainda mais. E ele ficou incapaz de eliminar toxinas, que passaram a afetar o cérebro e provocar alucinações muito vívidas. A festa na cabeça de George parece muito real. Ele pede a seu agente Phil Hughes para fazer algo a respeito. Eu até rio porque eu falei: "George, você normalmente ia querer se juntar a eles e não me pedir para eles pararem." E ele disse: "Phil, eles têm que parar. É preciso fazê-los parar." Aí eu saí do quarto, voltei 5 minutos depois e falei: "Eles foram embora." Ele agradeceu. Agora ficou claro para os médicos de George por que o fígado transplantado está em falência. Para alcoólatras como George, que continuam bebendo depois do transplante, é muito arriscado. Mas não significa necessariamente que o fígado novo vai ter o mesmo fim do fígado antigo. No caso do George, o fígado estava falhando não por causa da bebida, mas devido a uma infecção. 8 da manhã, 18 de novembro de 2005. Durante a noite, a infecção tem um efeito catastrófico no estado de George e ele precisa ser sedado. A infecção dominou o corpo dele. Os órgãos vitais começaram a falhar e o George ficou dependente de aparelhos para continuar vivo. O Phil chorava no telefone e só dizia que tinha mudado para pior. Os remédios não estavam funcionando e estavam ficando sem opções para resolver o problema que o meu pai tinha. Durante 2 meses, os médicos do George tentaram todos os antibióticos para tentar combater a infecção, mas não tiveram sucesso. Mas ainda existia uma esperança. Desde o transplante, o George estava tomando imunossupressores para tentar evitar que o corpo rejeitasse o fígado novo. Os médicos suspenderam esses medicamentos para tentar fazer o sistema imunológico combater a infecção, mas foi uma aposta desesperada. 3 da tarde, 24 de novembro de 2005. George Best permanece ligado a aparelhos. Ele está sedado há mais de 1 semana. Suspender as drogas imunossupressoras não fez diferença alguma e os médicos percebem que não podem fazer mais nada por George. Foi realmente difícil ver o George piorando a cada dia e foi muito doloroso também para nós que, mesmo com a expectativa de toda a família e mesmo com a expectativa do país, ter que perceber de repente que podíamos perder o paciente e também perder um amigo. Os parentes e amigos mais próximos de George se reúnem em seu leito. Os médicos explicam que, sem esperança de recuperação, resta apenas uma opção. Passamos um tempão tentando deixá-lo melhor, tantos anos, toda a esperança que eu tinha. E tudo acabou naquele minuto com os médicos dizendo: "Não podemos fazer mais nada. É o fim da linha." Às 7h55 da noite, os aparelhos foram desligados. Depois que os aparelhos foram desligados e já estando sedado para ficar mais confortável, em questão de horas, o George morreu. Eu ainda não queria aceitar os fatos. Tinha jeito. Meu pai sempre se safava. Mas eu olhava para ele com aqueles bips, os tubos, o soro e tudo mais, e era extremamente triste. Eu me lembro do Dr. Akil checando o batimento cardíaco do George e falando: "É isso. Chegou a hora." Então nós só olhamos uns para os outros. E enfim, meu pai faleceu.
Aquilo foi muito triste, foi difícil. I want to talk today. My father has passed away. Not only have I lost my dad, but we've all lost a wonderful man. George Best was probably the most naturally gifted footballer of his generation. One of the greatest footballers the UK has ever produced. The Belfast boy who came to Manchester United with magic in his feet and a self-destruct button in his soul passed away quietly today. His was a life of bright talent darkened by drink. Houve uma explosão impressionante de amor e carinho para o George Best quando ele morreu. As pessoas sentiram muito por ele porque era uma doença, um vício que ele não podia evitar. Quando ele começou a beber de novo depois do transplante de fígado, pensaram que triste, ele teve 2 chances e acabou com as 2. Na época, houve um consenso de que George Best havia morrido por ter bebido após seu transplante de fígado, o que não condiz com seu atestado de óbito. E o Dr. Jason Penn James está tentando descobrir exatamente como a lenda do futebol morreu. Não há dúvida, olhando para o histórico médico, que o álcool teve um impacto dramático na saúde de George Best durante a vida dele. Ainda assim, não houve menção a isso no atestado de óbito. Eu estou vendo entre as várias causas da morte, pneumonia, septicemia, falência de múltiplos órgãos, tudo relacionado à infecção pulmonar com a qual ele foi internado no hospital. A questão que me intriga é por que uma simples infecção pulmonar teve consequências tão catastróficas para o George. Será possível que há mais de 10 anos o público e a mídia estejam enganados e que George Best não tenha morrido em decorrência do alcoolismo? Quando George Best faleceu em 2005, havia pouca dúvida para o público de que ele havia morrido em decorrência do alcoolismo. Mas isso não diminuiu as demonstrações de amor e respeito que se seguiram quando seu cortejo saiu da casa de sua infância no leste de Belfast. O funeral dele foi um momento de orgulho, foi uma despedida incrível. Eu me lembro das ruas cheias de gente e de pensar, nossa, tudo isso é para o meu pai. Eu me pergunto se ele tinha ideia do impacto que teve na vida das pessoas. 100.000 pessoas saíram às ruas para assistir ao cortejo fúnebre chegar até Stormont, sede do governo da Irlanda do Norte. O funeral foi uma coisa incrível. O povo da Irlanda, o governo irlandês, que despedida eles deram para o George. Foi uma coisa digna de um rei. George foi sepultado no cemitério Roselaw, em um túmulo ao lado do de sua mãe Anne. Apesar do vício de uma vida inteira, o atestado de óbito de George Best não faz referência a alcoolismo. Agora, o Dr. Penn James acredita ter descoberto o mistério por trás da morte de George. Quando George deu entrada no hospital em 26 de setembro, foi diagnosticado com uma infecção pulmonar. Apesar dos vários antibióticos que os médicos tentaram, eles não conseguiram controlar a infecção. Quando George foi para a terapia intensiva em 3 de outubro, a infecção pulmonar tinha piorado e virado pneumonia, e a infecção chegou ao sangue dele, causando septicemia. Essas 2 causas estão no atestado de óbito. Eu quero entender como isso aconteceu. Eu estou vendo aqui no atestado de óbito que ele também cita imunossupressão após transplante de fígado. E isso ajuda a esclarecer o que realmente aconteceu e como George Best morreu de uma infecção pulmonar. Desde seu transplante de fígado em 2002, George precisava tomar drogas imunossupressoras diariamente para impedir que o corpo rejeitasse o novo órgão. O Dr. Penn James acredita que estes medicamentos desempenharam um papel importante na morte de George Best. George falou para os médicos que nos meses anteriores à internação estava bebendo bastante. O álcool pode ter prejudicado o discernimento dele e ele exagerou na dose do remédio imunossupressor. Além disso, como ele estava bebendo em excesso, não estava comendo ou dormindo direito. E a combinação desses fatores teve um efeito devastador no sistema imunológico do George. Ele não estava só suprimido, estava praticamente desligado. Sem um sistema imunológico funcional,
o corpo de George ficou sem defesa contra a infecção. Quando ele desenvolveu a infecção no pulmão, não tinha nada para impedir que ela se espalhasse pelo corpo. Quando os aparelhos que mantinham George vivo foram desligados, a infecção tinha simplesmente tomado todos os órgãos vitais. Os pulmões, os rins, o fígado, o coração e o cérebro. Nenhum deles conseguia realizar suas funções individuais necessárias para manter a vida. É por isso que falência de múltiplos órgãos está no atestado de óbito dele. Após ter examinado as evidências, o Dr. Penn James está convencido de que o álcool teve papel importante na morte de George Best. Se o George não fosse alcoólatra, não teria desenvolvido falência hepática e não teria precisado de um transplante de fígado. E toda essa sequência de eventos que acabamos de ver não teria acontecido. Por último, a lição que podemos aprender com a morte trágica de George Best é que alcoolismo não é uma fraqueza. É uma doença. E mesmo com os melhores tratamentos e apoio do mundo, ela ainda pode tirar uma vida. Well, I know what they will think. They forget all the rubbish when I'm gone. And they'll remember the football. Yes, it must be for George Best! Sempre dizem, nunca conheça seus heróis, você vai se decepcionar. Eu não me decepcionei, ele era um homem fantástico. Eu amava ele. Realmente amava. Ele era super inteligente, era brilhante, um louco adorável. Eu não conheço nenhuma pessoa em todo o mundo que se safou do que ele conseguiu escapar. Bom, quando você começa a ouvir frases como eu parei de beber em 1979, e foram os piores 20 minutos da minha vida. Eu até rio, mas logo penso no lado triste disso. Cara, eu perdi meu pai pra bebida. Eu perdi meu pai pra uma piada dessas. O melhor jogador, e não tinha ninguém melhor pra pegar mulher. Que Deus abençoe.